Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria desta terça-feira. No primeiro dia de mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cortou relações com órgãos e tratados internacionais, entre eles o Acordo de Paris, um tratado que congrega cerca de 200 países que se comprometeram a trabalhar juntos para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Um processo que conta com grande colaboração do setor portuário. As justificativas apresentadas por Trump são de que o Acordo de Paris beneficia outros países. Essa saída, dos Estados Unidos do acordo é ruim financeiramente falando para os países em desenvolvimento e, além disso, tem a questão do impacto ambiental, como você bem ressaltou, porque a pretensão dele é ativar, continuar usando combustível fóssil, né? Inclusive ele quer explorar o petróleo, isso ele já falou, quer continuar explorando da maneira que ele vem explorando, sem qualquer tipo de baixa nisso, né? Que é justamente que os países estão tentando fazer com a descarbonização, ele está justamente no sentido contrário. Então, para os países em desenvolvimento é péssimo porque assim como o Brasil, eles precisam de recursos financeiros para poder implementar tecnologia. Alguns outros países são mais afetados porque eles não possuem uma energia tão limpa como a do Brasil, né? O Brasil ainda sai na frente disso, mas precisa de recursos tecnológicos para poder transformar, né, essa energia limpa em moléculas para poder descarbonizar totalmente. E ela reforça os impactos negativos para o meio ambiente. Se um país já desenvolvido no nível social e econômico, que ele já tem, os Estados Unidos, vai poluir ainda mais, se o que a gente já está sofrendo, né, de desastre climático, assim, com 1,5, um pouco mais de 1,5 que foi declarado, né, de aquecimento, você imagina o que vai acontecer se o aquecimento ultrapassar, né? Porque o previsto era chegar até os 3 graus. A advogada especialista em direito marítimo e portuário explica ainda o que esta decisão pode trazer para as atividades portuárias. Os portos americanos, a gente conta com alguns que já têm feito história aí na questão da sustentabilidade. A gente tem alguns portos aí de referência, a gente tem o porto de Long Beach, na Califórnia, a gente tem o porto de Houston, a gente tem o porto de Nova York, a gente tem outros portos em Los Angeles também, que já tem esse tema como um norte, né, como um foco. Inclusive, o Brasil conta, né, agora com a saída dos Estados Unidos, ele vai tentar negociar diretamente com os estados, né, que são membros aí que compõem os Estados Unidos da América, justamente para poder viabilizar recursos para o Brasil e para os outros países aí em desenvolvimento na COP, nessa próxima COP agora desse ano em Belém. Porque os países estão engajados lá, né, os estados estão engajados lá, como nossos players, né? A iniciativa privada está engajada aqui no Brasil para fazer virar esse tema da descarbonização. Então, eles receberam, né, com um certo lamento, porque eles estão investindo nisso, né? Receberam recursos aí, bilhões, a gente tem aí, se você for buscar fazer alguma pesquisa aí na história aí dos portos americanos, no sentido de investimento, eles também estão investindo, né? Estão investindo no Greenport. Ela finaliza com um alerta. A decisão dos Estados Unidos pode gerar um efeito dominó no planeta. Esse é um dos grandes receios, é justamente essa saída em massa não, mas assim, esse efeito dominó, né? De os países pensarem, se os Estados Unidos, que é o segundo maior poluente do planeta, saiu do acordo e vai continuar carbonizando o planeta, por que eu, que ainda preciso correr muito para me desenvolver, vou ficar aqui quebrando a minha cabeça se eu não vou nem receber recurso suficiente para fazer isso? Então, um dos grandes receios, sem dúvida, é esse que você mencionou, é o efeito dominó dessa saída deles. E com as perdas significativas causadas pela seca e altas temperaturas, produtores rurais enfrentam os desafios de manter a qualidade e a quantidade da colheita de grãos. Mas existem alternativas para driblar estas dificuldades. O café bonito assim vai ser colhido daqui a alguns meses, mas vem com uma perda de safra e preços altos. A alta desse ano de até 39,6% foi causada pelas ondas de calor extremas. E no exterior,
pela crise de produção no Vietnã. Para explicar, temos que ir primeiro até o laboratório conversar com o doutor, depois pôr o pé na roça e falar com quem produz ou quem entende do negócio. Como em 2024 a seca foi extrema, a quantidade e qualidade do fruto do café no Cerrado Mineiro foram afetadas. Como evitar que as altas temperaturas continuem a causar danos? Quais as alternativas? Fomos até o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Primeiro, avisa o doutor Fernando, não adianta buscar qualquer recurso de água para irrigar, porque o líquido pode ser ácido. Não tem chuva. Então, por que um teste desse ajudaria um plantador de café? Não tem chuva, mas a gente pode ter um recurso hídrico perto. Então, quando a gente analisa esse recurso hídrico, ele pode ser utilizado ou não para irrigação. Quando ele não puder ser utilizado, a gente tem todo um componente de tratamento de água para que ele possa chegar num pH ideal para essa irrigação. Então, mesmo que nós tivermos um manancial de água, muitas vezes esse manancial pode não ser usado pelo pH. Outra alternativa é apostar no plantio, modalidade integração lavoura, pecuária e floresta, como nesta experimental da Escola do Fernando. Espécies frutíferas como amoreiras, goiabeiras, banana, mangueira e árvores como acácia convivem com a lavoura do café e tá lindo, olha só. O sistema neutraliza os efeitos da produção de dióxido de carbono, melhorando as condições da camada de ozônio da atmosfera, cuja ausência aumenta o efeito estufa. Existem aí alguns fatores ecológicos que a gente diz que o ambiente ele vai aumentar a temperatura em até 1,5 graus e que esse aumento de temperatura ele é irreversível, que a gente chama de aquecimento global. Então, todas as ações que a gente pode fazer para mitigar esse aquecimento, ela é muito bem-vinda. Quando a gente fala de integração lavoura, pecuária, floresta, a gente está falando no mesmo local a produção das árvores, a produção da lavoura, seja ela qual for, e junto com a produção animal. Esse consórcio faz com que nós tenhamos no mesmo lugar quem emite gases de efeito estufa, no caso dos animais, e quem mitiga os gases de efeito estufa, no caso, por exemplo, das plantações, através da sua fotossíntese. Então, quando você junta esses dois elementos, você tem um ambiente que a gente chama de neutralizado ou positivo, porque no mesmo lugar eu tenho a emissão de gases e a neutralização, a absorção desses gases. Muitos produtores não sabem que essa integração é tão ou mais produtiva do que o método tradicional de plantio. E quando a gente fala que é mais produtivo, porque dentro dessa plantação e dentro dessa integração, eu posso ter a minha subsistência básica, eu posso ter, por exemplo, o mercado de carbono, conforme a gente já citou, eu posso ter outros elementos que também são economicamente viáveis no plantio. Os animais ficam afastados nessa fase da produção para não prejudicarem o desenvolvimento do café. Falta explicar agora o que esse mato aí no meio da cultura do café pode ajudar na mitigação das altas temperaturas. Nós estamos nesse período de chuvarada e parece contraditório falar de uma época de seca, que foi ano passado. A gente está aqui no distrito de Araguari, na Fazenda Paraíso, onde 200 hectares de café são cultivados. Essa área que sofreu bastante com a temperatura. Nessa rua de café, há forrageiras, que foi uma estratégia da proprietária para tentar minimizar os danos provocados pela estiagem. A Ivanete é de uma família que cultiva café há mais de 100 anos. A safra de 2023 foi de 8.500 sacas. Vai perder nessa agora uns 2.500 sacas, mesmo com as forrageiras. O que é isso aqui? São um mix de sementes em que a gente planta no solo logo no começo das chuvas e ela vai ficar aqui, a gente vai manejando isso aqui até a próxima colheita, quando a gente corta, pica e ela vira fertilizante orgânico. Mas antes disso ela também protege o solo contra a alta temperatura? Exatamente para segurar a chuva, segurar a água, ela consegue segurar a água no solo e ela deixa o solo mais fresco. A forrageira não atinge a saia do café, fica no centro da rua, para não atrapalhar a irrigação e também a colocação de fertilizantes. Nos produtores aqui de Araguari, são cerca aí de mais ou menos uns 100 mil hectares plantados e a gente está com guarda-chuva num local que já foi castigado pela seca, né, Joaquim? Exatamente. Quem dera, deixa eu passar para cá, assim, ó, pode ficar aí mesmo, quem dera se essa chuva caísse no momento certo, né? Até parou um pouquinho, é verdade? Quem dera se ela cair em setembro, não é? Nos ajudar. Uhum. E os danos foram complicados, né, Joaquim? Foi muito. Os danos aí, a gente pode observar nas lavouras dos produtores, foram danos bem severos, que acaba que a gente não tem o poder de
De segurar, né? Segurar esses danos. Uhum. Agora, esse prejuízo, dá para calcular quanto que foi mais ou menos a perda em geral? A gente já está calculando em torno de 20% a 30%, mas a partir de agora, em fevereiro, que já vamos começar a rodar mais fazendas, a gente vai ter um cálculo mais seguro para falar, mas é em torno de 20% a 30%. Isso é muita coisa aqui, né? Muita coisa. Como é que recupera essas perdas, hein, Joaquim? Não recupera. A gente não recupera o que perdeu, né? O produtor, infelizmente, vai deixar de ganhar e com essa mercadoria em falta no mercado, a gente está vendo esses altos preços que a gente está tendo. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, 7h30 da noite. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.